Olá, meu nome é Alessandra Maria Couto Figueira, sou estudante de Biologia Comparada e hoje apresentarei sobre o desenvolvimento embrionário de equinodermos. Os equinodermos, então, são animais invertebrados e exclusivamente marinhos. Nessa foto, nós temos os diversos representantes deste grupo e aqui eu destaco o ouriço do mar, que nós falaremos bastante hoje. Tipos de ovo e fertilização. Nos ouriços do mar, os gametas são liberados do ovário no estágio de óvulo, enquanto que nos demais equinodermos, eles são expelidos como óvulo secundário, cuja meiose é apenas completada com a fertilização. O ovo dos equinodermos é oligolécito, ou seja, ele tem uma pequena quantidade de vitelo que é suficientemente para o rápido desenvolvimento até o estágio larval. Os envoltórios do ovo são o envelope vitelino e a camada gelatinosa. A fertilização dos equinodermos é externa e os espermatozoides tornam-se móveis quando são liberados na água do mar. Presentes na camada gelatinosa há o peptídeo resacte, que atrai os espermatozoides, e o esperacte, que aumenta sua motilidade. Depois, ocorre a reação acrossômica, em que o espermatozoide, por meio de um receptor glicoproteico da membrana, liga-se a uma grande molécula de açúcar sulfatado na camada gelatinosa do ovo, que é representado por essa matriz amarela no GIF, desencadeando a troca de cálcio externo por potássio interno, e o que produz um acúmulo de cálcio no espermatozoide, responsável pela fusão da membrana plasmática e da membrana externa do acrossoma. Então, aqui representado no GIF essa reação. Há a liberação também de uma enzima proteolítica que digere a camada gelatinosa. Com o processo acrossômico, que ocorre depois da reação acrossômica, as proteínas bindinas da membrana acrossômica interna são expostas e se ligam às glicoproteínas do envelope vitelino, de forma específica da espécie. Isso também é representado no GIF. Há a fusão, então, das membranas plasmáticas e, através dessa ponte citoplasmática, o núcleo e o flagelo do espermatozoide entram no gameta feminino. A polispermia é evitada graças à despolarização da membrana plasmática do ovo e da reação cortical. A fusão dos pronúcleos masculino e feminino ocorre, formando o zigoto. Clivagens. Então, após a fertilização, há então a formação do zigoto, que sofre divisões mitóticas sucessivas, sem a fase de crescimento do ciclo celular. Essas divisões mitóticas são chamadas de clivagens e as células geradas dessas divisões são chamadas de blastômeros. O citoplasma da célula-mãe é repartido entre as células filhas até que se restabeleça a razão volume do citoplasma, volume do núcleo das células somáticas, que é adequada ao organismo. O padrão de clivagem dos organismos é afetado pela quantidade e pela distribuição de vitelo, pois essa concentração está diretamente associada ao deslocamento do fuso mitótico e ao progresso do suco de clivagem. A clivagem dos equinodermos, então, é classificada como total e radial. O que significa clivagem total? Uma clivagem total, comum em ovos aléscitos e oligolécitos, ocorre quando o zigoto é dividido totalmente em blastômeros de igual tamanho. É uma clivagem total, ou holoblástica, e igual. O padrão de clivagem ele também vai depender da orientação do fuso mitótico. Na clivagem radial, qualquer plano que passa pelo eixo animal-vegetal divide o embrião em metades simétricas. Então, aqui o zigoto dos equinodermos. A gente tem o polo animal, né, aqui representado pelo branco e pelo marrom, sendo que o marrom são os corpúsculos polares. E temos o polo vegetal representado pela massinha de modelado vermelha e amarela. No caso dos ouriços do mar, concentra-se um anel subequatorial com um pigmento amarelo-alaranjado, que no caso aqui é a massinha vermelha, do ovo virgem, após a fecundação. Então, a primeira plano de clivagem é meridional, paralelo ao eixo animal-vegetal, e divide o zigoto em duas células filhas. O segundo plano de clivagem é também meridional, mas perpendicular ao anterior, e origina 4 células filhas.
O terceiro plano de clivagem é equatorial, transversal, e resulta em um embrião com 8 células, sendo 4 oriundas do polo animal e 4 do polo vegetal. Nos equinodermos cujas larvas não se alimentam, a quarta, a quinta e a sexta clivagem terminam por produzir blastômeros de igual tamanho. Mas não é esse o exemplo que nós mostraremos aqui. Nós mostraremos o caso da maior parte das espécies de ouriço do mar, cujas larvas se alimentam, em que a quarta clivagem é meridional nas células provenientes do polo animal e equatorial e desigual no polo vegetal. As células oriundas do polo animal são então chamadas de mesômeros, enquanto que as células do polo vegetal, devido à diferença de tamanho, são chamadas de macrômeros e micrômeros. As 16 células geradas são distribuídas em 3 camadas, contendo 8 mesômeros, aqui representados pela massinha branca, 4 macrômeros e 4 micrômeros. Os macrômeros situam-se naquele nível de anel amarelo-alaranjado, que no caso aqui é vermelho, inicial que nós comentamos anteriormente. A quinta clivagem, então, nesse caso da maioria das espécies de ouriço do mar, é equatorial nos mesômeros e meridional nos macrômeros, enquanto que os micrômeros não se dividem. A sexta clivagem ocorrerá ao inverso da quinta. A divisão será meridional nos mesômeros e equatorial nos macrômeros, enquanto que os micrômeros dessa vez se dividem, só que de forma desigual, sendo que aqueles da camada superior são maiores do que os da camada inferior. O embrião fica constituído então de 2 camadas de 16 mesômeros, 2 camadas de 8 macrômeros e 2 camadas de 4 micrômeros, totalizando 56 células. Então, a blasto. As divisões celulares continuam e há a criação de uma cavidade, a blastocele, e o embrião é chamado de blástula. As células aderem-se umas às outras por junções de adesão num processo de compactação. Na superfície apical, há a formação de cílios. Então, agora nós falamos da gastrulação, né? A gastrulação inicia-se com o achatamento das células provenientes do polo vegetal, formando uma região achatada, que é a placa vegetal. Nos ouriços do mar, os micrômeros da camada superior, os maiores, aqui representados, migram por ingressão da placa vegetal para a blastocele. A figura de cima, então, mostra esse movimento morfogenético de ingressão que tem uma forma de garrafa. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver essa forma de garrafa característica da ingressão e que irá adquirir depois um aspecto estrelado com prolongamentos usados na migração pela matriz da blastocele. Eles são, então, agora chamados de células mesenquimais primárias. Lembrando que na superfície apical ainda há cílios, apesar de não ilustrados nessa imagem específica. Então, os macrômeros da placa vegetal também mudam a sua forma, tornando-se piramidais, mas como continuam aderidos uns aos outros, há uma invaginação da camada para a blastocele. Então, aqui é representando a invaginação, né? Uma invaginação, originando o arquêntero, representado aqui por A. A abertura do arquêntero para o exterior é o blastóporo, B, enquanto que algumas células situadas nas bordas, nos lábios do blastóporo, sofrem involução. Durante a internalização das células do polo vegetal, as células oriundas do polo animal, que são as brancas, né, proliferam e espalham-se para a porção inferior do embrião, por epibolia. Aqui representado a epibolia. Essas células e aquelas da camada vegetativa superior constituirão o ectoderma, que derivará o epitélio de revestimento externo.
As células mesenquimais primárias, faladas anteriormente, através da adesão dos seus filópodos à lâmina basal, migram até encontrar uma área de maior adesão que se situa ao redor da base do arquêntero. Os filopódios fundem-se e as células mesenquimais primárias organizam-se em cordões multinucleados, onde há a deposição de carbonato de cálcio, formando espículas calcárias, o esqueleto larval. As células do arquêntero, né, representado aqui por A, novamente, movimentam-se por intercalação e alongam o tubo. Aquelas do fundo do arquêntero emitem longos filopódios que se aderem à superfície interna da parede da gástrula e contraem, contribuindo para o alongamento final do arquêntero. Com a ponta do arquêntero próxima à parede da gástrula, essas células, denominadas células mesenquimais secundárias, sofrem ingressão, que nós já falamos também, para a blastocele e diferenciam-se em células musculares e pigmentares e celomócitos. Então, aqui representando as forminhas de garrafas características da ingressão. Os brotamentos do fundo do arquêntero, com células provenientes dos macrômeros e dos micrômeros menores, geram os sacos celômicos direito e esquerdo. Eles se dividem na protocele, mesocele e metacele. A imagem ao lado é o arranjo tripartido típico do celoma em um embrião de deuterostome. A protocele e a mesocele esquerdas formam o sistema hidrovascular do adulto, enquanto que a protocele e a mesocele direitas degeneram. As metaceles, aqui embaixo, né, produzem o revestimento interno e a cavidade corporal, o celoma. 3 dias, então, após a fertilização, a temperatura de 20 graus Celsius, está formada a larva plúteo do ouriço do mar. As células oriundas do pó animal, as brancas, né, diferenciam-se no ectoderma, enquanto que as do polo vegetal, que no caso aqui é vermelho e amarelo, produzirão descendentes dos 3 folhetos embrionários. O ectoderma originará o epitélio de revestimento externo, que no caso é a epiderme, e os neurônios. Do mesoderma deriva o revestimento do celoma, as células musculares que circundam a faringe, as células pigmentares que invadem a epiderme e o esqueleto calcário que sustenta os braços da larva, aumentando a eficiência de alimentação. O endoderma do arquêntero torna-se no epitélio do tubo digestório, que consiste em faringe, estômago e intestino. O blastóporo se transforma no ânus, enquanto que no lado oposto, na ponta de contato entre o fundo do arquêntero e a parede da gástrula, terá a boca. Como que a origem da boca é secundária, nós classificamos eles como deuterostomos. Nas estrelas do mar, a larva é denominada bipinária e nos pepinos do mar, auriculária. Por último, então, temos uma fotomicrografia exibindo várias fases que mencionamos de desenvolvimento embrionário de ouriços do mar. Os ovos, né, representados aqui pela letra O, são densamente corados. O embrião de 2 células resultantes da primeira clivagem meridional é representado aqui, né, a primeira clivagem meridional. Embriões com um número maior de células representadas aqui. A blástula é reconhecida pela sua forma esférica, com uma camada de células à sua volta e com a blastocele, né, B, no seu interior. A gástrula, por sua vez, é achatada na parte ventral e possui o arquêntero, que é representado por A. Na larva plúteo, né, essas duas aqui, o arquêntero originou o tubo digestório e o esqueleto calcário. E o esqueleto calcário é mostrado corado em preto, que sustenta os braços. Referências. E obrigada.